Salve, salve, galera Beatles! Como sempre, da Moca a Liverpool, já estou parado aqui em Niterói para um baita evento, já a galera que acompanha sabe. E eu estou com essa minha amiga, que eu tenho a honra... Adal, querido! Tenho a honra de ter conhecido, como eu falo sempre, fora de São Paulo e fora do Rio, fora de Niterói. Pô, fora do Brasil, cara. Fora do Brasil. Jéssica Abreu. Quero te fazer uma pergunta. Vamos lá. Como Beatles aparece na tua vida? Então, isso é curioso e muita gente me pergunta isso, né? Eu nasci em 81 e o John Lennon, imagina, morreu em 80. Pois é. Ou seja, quando eu nasci, o meu pai era um dos muitos no mundo saudoso do John, né? E aí eu cresci com o meu pai falando muito de John Lennon e ouvindo os discos do John Lennon. Eu lembro muito do Imagine, eu tenho a sensação de que aquele disco deve ter furado lá em casa, tanto que ele ouvia. E aí eu lembro exatamente de um aniversário do meu pai, eu acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos por aí. A gente morava ainda em Fortaleza, né? Eu sou de lá. Então foi mais ou menos essa época. Meu pai ganhou de presente de aniversário de um grande amigo dele, uma coletânea dos Beatles, que era aquele disco duplo, Rock and Roll Music, que é o livro me chamou a atenção, o disco me chamou a atenção, eu criança, porque ele era um desenho dos Beatles, né? E ele era espelhado, assim, quer dizer, não era espelhado não, ele era como se fosse a frente do disco aqui, tinha uma mão desenhada segurando o disco, e atrás era o mesmo desenho, só que eles de costas. Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi aquela capa. Eu achei aquilo o máximo. Falei, nossa, desenharam de frente, desenharam de costas, ainda desenharam a mão pegando. Eu achei aquilo sensacional. E meu pai, escutando as músicas, e eu lembro que a música, Rock and Roll Music, né, chamou muitíssimo a minha atenção. E chamou tanto que meu pai saía para trabalhar, mas eu queria ficar ouvindo música. E como a gente só tinha acesso ao toca-discos, quando meu pai colocava o disco, ele teve que me ensinar a usar o toca-discos para que eu pudesse ficar ouvindo aquilo ali enquanto ele não estivesse em casa. Olha que coisa. Então os Beatles entram na minha vida... Com quantos anos? Eu tinha entre 5 e 6. Uau! E eu lembro exatamente dessa situação. No final daquele ano, eu ganhei uma vitrolinha portátilzinha. De tanto meu pai falou, nossa, ela se interessa por música. Então, me deram de Natal, Papai Noel trouxe pra mim a vitrolinha. O objetivo da gente é que as pessoas que conhecem a Jéssica em cima do palco, o nosso objetivo, claro, é conhecer um pouquinho da Jéssica fora desse métier do palco. Aí você sai do Nordeste. Sim. E vem parar em Niterói. Sim. Na verdade, eu nasci em Fortaleza porque a minha família é toda de Niterói. Meus pais são de Niterói, meus avós, meus tios, a minha família é daqui, né? Mas o meu pai, assim que casou com a minha mãe, foi transferido para Fortaleza no trabalho dele. Então eles foram morar lá, moraram lá por 10 anos. Então eu nasci lá, minha irmã nasceu lá, né? E eu morei lá até mais ou menos uns 8, 9 anos. Que foi quando ele foi transferido de volta para Niterói. E aí a gente passou a morar aqui, a família toda. Aí aqui, no colégio que eu estudava e no prédio em que a gente foi morar, o movimento rock and roll era muito intenso, né? Dos adolescentes, né? Do pessoal com quem eu me relacionava, mas que já era um pouco mais velho que eu, tanto no meu condomínio quanto na escola. E isso foi me influenciando muito positivamente em termos de música, né? de gosto musical. A gente diz que o prédio em que eu morei é o prédio mais rock and roll de Niterói. E era mesmo, porque assim, os churrascos aconteciam dos adolescentes e tinha sempre som, sempre banda tocando. E eram as bandas que estavam acontecendo naquele momento da cidade. Então todas as escolas, assim, as mais importantes, tinham festivais de bandas, né, apresentação de banda, torneio de banda de garagem. A gente tinha isso, esse movimento era muito forte em Niterói. E nessa altura, ou seja,
já passou a cantar ou você participava Eu já gostava de cantar, mas eu nunca fui uma cantora. Essa coisa de cantar, ela surgiu depois que eu conheci o Rodrigo. Aí acende a vontade de cantar. Rodrigo, a gente vai bater um papo com ele. Aí o que aconteceu? Ele acendeu a fogueira. Então estudamos na mesma escola, sabíamos quem era o outro, mas a gente não chegava a ter uma relação assim de amizade, né? Eu, quando acabei minha faculdade, morei nos Estados Unidos um tempo, porque eu fui fazer um curso lá. No dia em que eu voltei desse curso, eu conheci o Rodrigo e ele estava tocando samba, você acredita nisso? Rodriguinho! Ele tinha um bloco de carnaval chamado Bloco do Vigário, que fez até um certo sucesso aqui no Rio de Janeiro. E eu, muito roqueira, né? Comecei a me interessar por ele, mas eu ficava, pô, o cara é sambista, cara, não dá pra mim. Ele, não sou não, eu sou roqueiro. E começou a mostrar um trabalho importante que ele tinha tido com uma banda anterior, que se chamava Banda Tal, dele, do Daniel Bess, né, meu cunhado. E aí eu falei, nossa, caramba, é mesmo, agora eu lembrei, tinha essa banda em Niterói mesmo na década de 90, é isso aí. E aí ele foi deixando o samba de lado, vindo mais pra minha onda, e aí pintou o convite para o Daniel Bess, não foi nem para o Rodrigo, da Letícia Barbarella, você não lembra dela? Que também é daqui de Niterói. Olha como Niterói manda gente para Liverpool pra caramba. Conheci a Letícia lá também. Então, a Letícia é excelente cantora, já tinha conquistado um certo espaço, não só em Niterói, como lá em Liverpool também. E aí ela queria ir, ela já tinha ido outras vezes com uma banda que ela tinha, e ela queria ir com um projeto solo, um projeto que o foco fosse ela e não a banda. Mas ela precisava para isso montar uma banda. Convidou o Daniel. Quando o Daniel veio dar essa notícia pra gente, convidado pela Letícia Barbarella para ir a Liverpool, me apresentar no Calvin Club, fazendo parte da banda dela. Eu falei, Daniel, você não pode deixar o seu irmão de fora dessa. Você tem que incluir o seu irmão. Aí o Daniel, não, vamos sim, vamos incluir o Rodrigo. Aí incluíram o Rodrigo na banda e em 2012 fomos nós quatro, eu, Rodrigo, Daniel e Elaine, para Liverpool. Eu estava lá. Você estava lá, né? Foi quando a gente se conheceu. Para apresentar esse projeto da Letícia. E lá que me despertou essa coisa de, poxa, eu preciso ser parte disso. Mas eu sabia, ao mesmo tempo, eu entendia a minha limitação, né, como artista, digamos. Eu tinha coragem de fazer as coisas, mas eu não tinha a técnica. Então, o que eu fiz? Eu fiz um trabalho de 1 ano de aula de canto, né, quando eu voltei de lá, com foco nisso, em montar uma banda para ir para lá, em que eu pudesse ser a cantora sem pagar um mico muito grande. E de fato, da primeira vez que a gente foi bacana e tal, mas hoje eu vejo as gravações e eu percebo que a gente tinha muitas questões ali, muitas limitações mesmo na execução do som, né? Mas a gente foi bem recebido, a gente... Foi maravilhoso. A gente teve, na verdade, um grande diferencial, que foram os mashups que o Rodrigo passou a fazer. E a gente acabou ficando querido porque a gente fazia um som diferente. Pois é. Né? O show é fantástico. Se procurar na internet, o Carlos detona. Porque é uma coisa diferente. Eu acho que agora a gente vive um momento da bitomania, eu me arrisco a falar isso, que é procurar o diferente. O que teria sido dessa banda se ela tivesse continuado? O que teria sido da criatividade desses caras se eles estivessem juntos ainda? Ou se eles estivessem juntos por mais algum tempo? E aí a gente vai imaginando no reflexo da influência que bandas mais recentes têm deles. Que eles poderiam ter feito. E aí a gente vai viajando nessa parada. A Jéssica, 2012, né? A primeira vez? Foi. Sim. Tem uma outra banda, amigo nosso, a gente é uma família. Isso, é mesmo, nós somos. E Jéssica estava lá e estava o Blue Beatles, do Rio de Janeiro. Isso aí. Ah, você estava nesse dia. Estava também. Mas Jéssica foi lá e não ia cantar. Mas aí o Foguinho pegou Marcos, sobe e faz uma com a gente. E a Jéssica trabalhou lá aquele dia, cantou, encantou, enfim, foi super legal. 2012. E você lembra que eu não consegui cantar a música até o final porque eu me emocionei? Normal, né? Adal, me emocionei. Eu não consegui acabar de cantar a música
caí em prantos. Aí eu fiquei meio mole. Olha, eu sou um pouquinho mais velho que você, né? Chorei muito. A primeira vez que eu subi no palco do Cavern, os meus 3 filhos lá, os 3. Eu já tinha, vai com um, vai com o outro, mas aquela 2013, 14, não sei. Estavam os 3 juntos. Então, a primeira vez não, mas essa vez aí, com os 3 filhos lá, cara. Não tem como. Não tem como. A gente fica. A emoção, é uma coisa que só quem tem essa sensação de Beatles no coração que pode. Talvez. Há exagero, não tem exagero nenhum, cara. Você chega lá, você sobe, você se emociona. Entendeu? Então eu vi, claro que eu vi. Sim. Mas deu 12 deu a grande arrancada para 13 você chegar com banda. 14, a gente chegou com banda em 2014. 14. Passou já 12 que você estava... Já sendo Calangos. Calangos, né? Isso. Aí mandei material, fiz todo o processo de inscrição normal pelo qual todas as bandas passam. Tem que fazer. Selecionaram a gente realmente, não fui indicação de ninguém. Sei. Né? E aí quando a gente chegou, a gente logo foi convidado para voltar em 2015, depois em 2016 e depois não parou mais. Na verdade a gente foi 2014 e 2015. 2016 não fomos, porque para ir para Liverpool é caro, né? A gente tem que se bancar, as bandas não são bancadas, a gente se banca. E a gente tinha recebido nesse mesmo ano um convite para ir para o Abbey Road on the River, que é esse festival grande que acontece lá quando a gente foi acontecer em Louisville, no Kentucky, estado de Kentucky. E a gente preferiu ir para um festival que a gente ainda não conhecia. Naquele ano não dava para fazer os dois. Então a gente escolheu os Estados Unidos, fomos, curtimos, fomos convidados a voltar. Aí a gente se reestruturou, a gente se organizou para que em 2017 a gente pudesse ir nos dois, tanto em maio para os Estados Unidos, quanto em agosto para Liverpool, e assim fizemos. Mas aí, já com o projeto da Interacto Week na cabeça e já batendo na porta da diretoria do Cavern, falando sobre esse evento, que de fato aconteceu a primeira edição em dezembro de 2017. Nós estamos na terceira agora. Agora a gente já está realizando a terceira. Jéssica tem o lado empresarial. Sim. Está acompanhando a correria. Acompanha a correria, não. Eu acompanho desde o nascimento da ideia. É verdade. De transformar... nós já tínhamos a BH Beat Week, que o Ageu traz aqui pra gente, e o sonho de trazer também para Niterói e fazer ela de um modo meio que diferencial. Palco na praia. Isso. Porra, loucura. E eu sei a luta que é para você conseguir este evento. Ele tem a chancela do Cavern Club. Sim. Entendeu? Então não é um evento, vou fazer aí e tal. Não é assim. Vamos falar um pouquinho agora do evento. Sim. Do evento. Quantos palcos nós temos hoje? 9. 9 palcos. Quantas bandas? 62. Você imagina, ela que administra tudo, tá? Internacionais nós temos russos. 6, temos os russos, temos os finlandeses, temos duas inglesas e os argentinos. E os argentinos que eu estive hoje. Então, cara, para coordenar tudo isso, eu encontro ela por aqui, faz alguns dias que eu estou por aqui. Ela anda com o laptop abre e tal, e o telefone, e assim, e é desse jeito. E a gente está aqui hoje... Adão, ainda sou mãe e dona de casa nos intervalos. Pois é, tem que ver isso também, né? É uma loucura, eu falei que realmente para mim isso não tem chance. Eu ando com ela por aqui, é celular, é ter laptop, telefone, vai buscar, vem buscar, enfim. Mas cara, você sabe porque tudo isso a gente faz, ela faz. Eu não faço sozinha, né? Não, claro, tem uma equipe, óbvio que tem uma equipe. Muita gente ajuda. Muita, mas é por amor aos Beatles, cara. Mas você acredita que mesmo a parte da equipe que recebe remuneração faz por amor ao evento, claro que eu sei. à proposta? Claro que eu sei. Na verdade, eles falam que é por amor ao propósito. Porque a proposta em si é uma coisa muito pontual. O propósito é muito maior do que a proposta. É como se tivesse uma ideia por trás de todo aquele plano e as pessoas se apaixonassem pela ideia. Pela ideia, pois é. É muito bacana isso. Niterói está vivendo Beatles. Tá? É. Eu estou aqui, estou vendo. É verdade, cara. Tudo isso é verdade. E a galera que dessa vez
teve oportunidade, a gente vai divulgando, fatalmente vai ter a quarta, a quinta, e cada vez vai melhorando mais, entendeu? Aquela e a gente vai aprendendo também. Né? Aquela pequena falhinha que a gente não enxerga. Aí eles, na autocrítica deles, nós fazemos uma reunião, acha que houve uma falhinha aqui e ali, mas a gente não percebe. Mas a falha é importante, porque é um aprendizado. É um aprendizado. A gente já não começa perto do bom, né? A gente começa no mais ou menos. Eu vou tentar falar para o meu amigo, o Zé Carlos do portal Beatles Brasil, eu tenho fotos com a Jéssica lá no Cavern Club. Ele é um queridão também, né? Também o querido. Eu vou falar para ele, ver se ele acha aí, e na edição. Cara, eu vou te fazer uma última pergunta. Vamos lá. Mas essa aqui não pode ter ensaio, tá? Papo. Vamos lá, papo. 1 segundo para responder. Tá bom. Qual é a música dos Beatles que trouxe no teu coração nesse momento? Oh, Darling. Uau. Quer falar alguma coisa sobre Quero. a música? O meu primeiro beijo com o Rodrigo foi a gente tocando no violão e assim, se aproximando, e era o Darling. Que legal, cara. Jéssica, mais uma vez, filha, eu te chamo de filha. Ah, mas eu sou mesmo. Muito obrigado pela recepção. Muito obrigado por você ser minha amiga. Adal. Muito obrigado por essa força que você me dá. Ah, imagina. Entendeu? Olha como você engrandece as coisas que a gente faz. Não, cara. Você é muito importante para a nossa história, particularmente, em termos de banda, em termos de evento. Você agrega muito. E mais do que isso, você é uma personalidade para a bitomania no Brasil. Sem qualquer brincadeira. Você é esse cara que vai atrás, que pega, que faz, que abraça. Você, assim como a gente, é um realizador. Porque essas coisas só acontecem porque pessoas que se envolvem nesse nível realizam. Obrigada a você, meu amigo. Obrigada. Bye, bye. Uhul! Daqui a pouco a gente volta. Super beijo.